2 Coríntios capítulo 1, eu vou ler, os amados acompanhem, versículo de 8 até o versículo de número 10. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por essa bênção, de estarmos aqui na casa do Senhor para cultuá-lo, para louvarmos o seu santo nome, Pai. Agora nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame a bênção do seu Espírito sobre nós. Em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Holocausto foi um dos momentos mais difíceis da raça humana. Nós estamos vivendo uma epidemia, mas o Holocausto foi terrível para aqueles que passaram por ele, especialmente os judeus. E nos relata a história, aqueles que serviam a Alemanha e que ficavam exatamente nos lugares onde os judeus eram levados e ali mortos em câmaras de gás. Um dos relatos desta pessoa diz que foi algo terrível ver as pessoas sendo mortas nas câmaras de gás e depois ele e outros tinham que pegar os corpos e jogarem nas valas e depois incinerar aqueles corpos. Ele disse que uma vez 2 primos dele foi levado para a câmara de gás. E ele disse algo para eles, falou assim: olha, vocês fiquem bem na frente. Por quê? Porque naquele momento os alemães abriam as câmaras e jogavam semelhante a pastilhas grandes e ao contato do ar, aquelas pastilhas, então o gás era liberado. E as pessoas morriam rapidamente. Demorava às vezes cerca de 4 a 5 minutos para que todos estivessem mortos. Mas aonde, no início da câmara, onde o gás era jogado, era quase que instantaneamente a morte das pessoas. E ele disse aos primos: olha, eu não desejo que vocês fiquem sofrendo, mas que a morte chegue imediatamente para vocês. E meus amados, muitos daqueles que serviram a Alemanha, vendo tão grande e pressão diante da morte de tantos, eles não começavam mais a suportar, e muitos tiveram traumas profundos na vida diante daqueles que morreram ali. Pressões. A palavra do Senhor nos fala aqui que Paulo, nesse capítulo 1, ele tem a finalidade de consolar os irmãos. Os irmãos que haviam passado por dificuldades. E a primeira carta de Paulo foi uma carta muito dura, porque naquela igreja algumas coisas estavam acontecendo. Irmãos que estavam jogando irmãos na justiça comum, irmãos que estavam tendo caso com a própria madrasta, e outras dificuldades surgindo no seio da igreja. E aquilo trouxe muita dor ao coração de Paulo. E Paulo escreveu a primeira carta exatamente para tentar levar os irmãos a viverem uma vida melhor com o Senhor Jesus Cristo, na paz, na harmonia. Agora, essa segunda carta, Paulo tem um objetivo de trazer conforto ao coração. Aí, na palavra do Senhor, logo no versículo 3 de 2 Coríntios 1, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Paulo começa a falar de conforto, de consolo de Deus. E aí no versículo 4 ele diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia,
com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, ele diz, se manifestem em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. E por isso ele diz no versículo 6, mas se somos atribulados, é para o vosso conforto. Conforto e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Suportando, aí ele fala do sofrimento dos irmãos, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E diante desta palavra de conforto, Paulo começa então a falar agora das pressões, das dificuldades que ele havia passado. E no versículo o qual nós lemos, Paulo diz exatamente no versículo número 8, ele diz, não queremos que vocês fiquem desinformados, irmãos e irmãs, sobre as dificuldades que vivemos na província da Ásia. Paulo, na província da Ásia, passou por grandes problemas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, 32, ele diz assim, se como homem lutei em Éfeso com feras. Ele diz que a situação foi tão séria em Éfeso que os inimigos pareciam feras. Talvez exatamente já visualizando aquilo que aconteceria com os irmãos em Roma, que seriam jogados às feras. Agora aqui não eram feras literais, eram seres humanos, judeus, que estavam trazendo grandes problemas para Paulo. Paulo relata lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23, esse sofrimento, essas dificuldades. Ele fala de açoites que ele havia recebido dos judeus, ele fala de perigos de morte que ele havia passado, e ele diz que não foi um perigo, foi muitos perigos de mortes ele havia enfrentado. Ele diz aqui que foi apedrejado, em naufrágio ele teve 3 vezes, ou seja, durante vários momentos da vida do apóstolo Paulo, ele passou por pressões tão fortes, que ele defrontou com a própria morte. E é por isso, irmãos, que eu gostaria de falar nessa noite, grandes pressões, mas um grande Deus. Queridos, existem vários tipos de pressões que nós passamos aqui na nossa existência. Pressões que às vezes são suportáveis. Acredito que todos vocês já passaram por pressões suportáveis, momentos delicados na história da vida de vocês, momentos às vezes, quem sabe, de perda do próprio emprego, e muitos estão vivendo este momento, ao ponto que hoje eu estive de manhã na primeira igreja de Itaguatinga, ouvi relatos de pessoas passando por fome. Diante desse momento que pessoas estão perdendo o seu próprio trabalho. Muitas pessoas estão sob pressões também difíceis, às vezes no próprio trabalho, diante das exigências que estão sendo feitas. Pessoas que às vezes estão trabalhando em home office e estão ali pressionados momento a momento para produzir muito mais do que produziam quando estavam no trabalho. Estamos vivendo momentos hoje que empresas estão sendo fechadas, as pessoas estão passando por pressões e pressões grandes na vida. Acontece que muitas dessas pressões que nós passamos, queridos, nós conseguimos suportar. Quando nós fomos agora, dia 31 de janeiro, para o Canadá, uma das coisas que eu pensei eu vou estudar muito inglês. Vou tentar ouvir de todas as maneiras para quando eu chegar ali na entrada, exatamente diante do agente de imigração, eu consiga entender tudo que ele falar. E me preparei muito. Mas quando eu cheguei lá, tudo que eu preparei não foi bem do jeito. Apesar que eu entendi o que ele falava, mas o nervosismo daquele momento foi grande, porque algumas palavras eu não conseguia entender, porque eles falavam rápido, mas ao final eu entendi. E uma das coisas que eles queriam era a comprovação
que Lucas era o meu filho e eu o pai do Lucas. E eu demorei para pegar um documento, e naquele momento eu abaixei um pouquinho a máscara e o agente já brigou comigo. Porque eu abaixei que eu não conseguia fazer com que os papéis passassem ali na mão, e eu pensei, vou molhar e com a saliva e vou passar o papel. E ele brigou comigo. Foi um momento de pressão. Mas eu passei ali e fui para uma fila ao qual era a respeito da Covid. E quando eu entro naquela fila, uma fila grande, porque o avião estava lotado, acho que tinha mais de 200 pessoas, eu esperando, né, e pegando os documentos, procurando ali o meu teste de Covid para mostrar. E de repente uma mulher, talvez vendo que a gente era um pouco mais idoso, chegou ali da migração e veio direto, e ainda faltavam umas 10, 15 pessoas à minha frente, mas ela veio. Veio exatamente para poder me ajudar. E ela pediu então um documento, e eu pensei que era um documento escrito. Eu entendi que era o documento, que era o teste de Covid. Eu peguei, dei o teste de Covid, ela disse ok, mas agora eu quero um documento que está no seu celular. E eu não entendi, que era chamado ArriveCan, que era exatamente o app que iria me monitorizar diante a minha estada e durante os 14 dias de quarentena. E eu não consegui entender, e eu só entendia celular. Aí eu pensei, eu acho que ela quer o número do meu celular. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei, mas para que ela quer o número do meu celular? Né? Mas aí e o celular estava desligado, porque falavam que nós não podíamos ligar o celular ali naquela localidade. E eu então fiquei meio assim, eu falei, mas e fiquei meio perdido. E aí o rapaz que estava atrás ali, um brasileiro, chegou perto de mim e ele disse assim, ela quer o seu ArriveCan. Mas eu tinha dado o papel para ela, aqui está o documento, e ela dizia, não é esse documento. E eu já estava nervoso e já não entendia aquilo, e o rapaz falou, não, é o ArriveCan. E eu já estava começando a entender, e ele me ajudou. Eu falei, ela quer ver o meu celular aberto, e que eu mostre exatamente que ali, né, está o app que comprova que eu de fato fiz. Então eu abri, ela pegou e entendeu, e aí eu passei. Eu falei, mas que pressão. Né? É assim a vida, irmãos. São pressões que às vezes nós vamos conseguir suportar. Você vai conseguir passar por aquele momento, eu consegui, e N situações da nossa vida nós conseguimos. Mas acontece que existe um outro tipo de pressão também sobre a nossa vida. E esse tipo de pressão são pressões mais complicadas, mais duras, mais difíceis e que nos afetam emocionalmente, que nos afetam psicologicamente. É especialmente quando nós passamos por momentos dolorosos na nossa existência. Quando nós recebemos uma notícia muito difícil, muito dolorida. Essa semana eu estava conversando com a Marilza e ela estava relatando, né, das mortes que estão ocorrendo. E ela disse que 70% das pessoas lá, parece que é na UTI, é de Covid. E ela disse assim, sai um da UTI, morre 4 ou 5. E ela estava falando assim, o quanto que aquilo estava fazendo ela sofrer, porque ela estava exatamente, a sala dela era perto ali da entrada, e havia pessoas que chegavam chorando, e às vezes dizendo, com a minha mãe não. Ou seja, são pressões que familiares estão passando diante da morte e que provocam um mal-estar muito profundo, emocionalmente nas nossas vidas. Eu assisti um filme chamado Lente, e esse filme, ele mostra exatamente uma mãe que teve a morte do seu esposo e do seu filho, vindo de balas perdidas. E essa mulher entrou em parafuso tão profundo diante dessa pressão da morte do esposo e do filho, que ela se retirou para um lugar longínquo e foi morar numa casa distante de tudo, na roça, sozinha, sem nada por perto, para que ela pudesse ficar ali e, quem sabe,
se matasse. Ela chegou a pegar uma arma e colocar embaixo, no queixo, pronto para atirar. Essa mulher passou por um momento tão depressivo na existência da história dela, e ela achou que ia conseguir fazer tudo, e não conseguiu, porque em determinado momento ela saiu, e era uma região fria, uma região semelhante ao Canadá, e estava nevando, ventos fortes, e ela já estava enfraquecida porque não tinha alimento, e de repente quando ela volta para dentro, ela cai, ela desmaia, e ela foi encontrada quase morta. São pressões difíceis que as pessoas passam e que nos traz determinados traumas, determinadas dores internas e às vezes difíceis de serem vencidas. Mas mesmo essas complicações mais difíceis, irmãos, pode, sem sombra de dúvida, a gente conseguir passar por elas e vencer, que foi o caso dessa mulher. Mas existe um outro tipo de pressão, uma pressão chamada insuportável. E é esta pressão que Paulo fala aqui. Ele diz, estavam sob grande pressão, muito além da nossa capacidade de suportar, de modo que perdemos a esperança da própria vida. Perder a esperança da própria vida é estar diante da morte e dizer, não tem jeito, eu vou morrer. Nós tivemos uma experiência agora no voo de volta, quando nós estávamos vindo de Winnipeg para Toronto, o voo é mais ou menos 3 horas e pouco, e estávamos cerca de 42 mil pés de altura, mais ou menos cerca de 12 mil metros de altura, e de repente, quando estávamos já quase na metade do voo, Elisete estava do meu lado, do lado da Elisete um senhor, o avião começou a tremer todo. E não era um tremer como muitas vezes acontece nos voos. Nós tivemos uma grande dificuldade quando nós fomos para o sul do país, e havia uma grande tempestade, e o avião foi pousar, e o avião tremia todo, e se abalava, e de repente o piloto viu que não ia conseguir a pousar o avião, então ele arremeteu. Aquilo foi muito difícil. Mas nada similar ao que nós passamos agora nesse voo de volta ao Brasil. O avião chacoalhava todo e perdia a altitude rapidamente. E aquilo dava um solavanco na gente, tremendo. A Elisete, que estava do meu lado, ela segurou com tanta força a minha mão que eu pensei que ia quebrar os meus dedos. E naquele momento as aeromoças saíram rápidas pelo corredor e dizendo, aperte o cinto, e dizendo já para as pessoas que estavam na porta de emergência, para que fizesse algumas coisas se o avião tivesse que pousar na água. Porque a região lá, exatamente mais ou menos no meio da viagem, passa em grandes lagos. E talvez o pensamento é, nós vamos cair, e vamos cair nos lagos. E elas voltaram, e o avião tremendo todo, já movimentando para um lado e para o outro, e naquele momento eu disse para Deus, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. E eu só peço uma coisa, cuide dos meus filhos e dos meus netos. Se temos que ir, nós vamos agora. Mas você sabe o que é dramático nesse momento que você está diante da própria morte? É que parece que segundos ou minutos parece uma eternidade. E eu mesmo dizia a Deus, Deus, acabe logo com isso, está demorando. Né? Que o avião caia logo e que a gente vá para os céus. Era uma situação assim muito delicada. E Paulo diz que ele passou uma pressão tão grande, como ele diz aqui, nossa capacidade de suportar, ele não tinha mais essa capacidade, era além da capacidade, e ele diz que havia perdido toda a esperança. Meus irmãos, às vezes nós podemos nos encontrar em tal situação. Talvez você já tenha passado. Eu é a segunda vez, diante de uma cirurgia que eu fiz, que também vi que não havia mais esperança. Às vezes nós passamos por tão grandes pressões assim. Algumas pessoas que pegam a Covid já pensam logo, eu acho que eu vou morrer. Né? E se os sintomas são mais fortes, mais ainda pensam.
Eu fico pensando no pastor Sabino, que desde que nós saímos, ou seja, desde janeiro, estava na UTI. E que a médica dele disse que teve uma noite que ela achou que não ia conseguir, que foi a noite toda lutando para que ele conseguisse sobreviver. E hoje eu vi exatamente a imagem dele agora, né, com um tubo pelo nariz e todo já bem acabado. Foram dias dificílimos para ele, que ele esteve diante da morte. A morte nos traz exatamente isso. Quando estamos e achamos não tem mais caminho, a esperança parece que acabou. Mas, meus amados, diante dessa pressão que Paulo passou, e que ele sentiu que não havia mais esperança, ele diz uma coisa que nos chama muita atenção no versículo 9. Ele diz, mas isto aconteceu para que não pudéssemos confiar em nós mesmos. Sabe um momento que a gente acha que nós não podemos fazer nada? É quando nós estamos diante da morte. Quando parece que todos os recursos acabaram. E quando a morte é iminente. Aí nós percebemos que nós não somos nada. Que nós somos pó. Eu ali naquele avião pensava, o quê? Eu não posso fazer nada. A minha esposa ali, que depende tanto de mim, segurando, apertando as minhas mãos, eu também não podia fazer nada. Eu não era um super-homem para pegar o avião. Eu não podia fazer absolutamente nada. A morte estava diante. E é uma coisa interessante, o que Deus quer nos mostrar, e que às vezes nós esquecemos, irmãos, nós somos pó. E nós não temos que entender isso diante da morte somente, mas diante de todas as pressões e dificuldades dessa existência humana. Nós não somos absolutamente nada. Às vezes nós achamos que somos muito, porque cuidamos de alguém, ou porque servimos alguém, ou às vezes achamos que os outros vivem na nossa dependência, e isso nos dá um sentimento que nós somos capazes de alguma coisa. Mas, meus irmãos, Paulo, ele diz aqui, isso aconteceu para que não pudéssemos confiar em nós mesmos. Essa é a primeira coisa que eu gostaria que nós aprendêssemos. Não tem como confiar em nós absolutamente. Quantas pessoas já se decepcionaram com você porque confiou em você? E às vezes disse isso para você, mas eu confiei em você. E aí você achou que podia fazer e não conseguiu fazer. E aí vem aquele sentimento de decepção consigo mesmo. E essa é a realidade, irmãos. Muitas coisas nessa existência nós não podemos fazer absolutamente nada. Imagine os médicos nos dias de hoje, diante de pessoas que estão morrendo aos montes diante deles, e eles dizendo, eu não posso fazer nada. Um sentimento de incapacidade. Mas tudo isso para nós chegarmos na segunda lição, irmãos. Paulo disse o seguinte, mas isso aconteceu para que não pudéssemos confiar em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Esta é a segunda lição, irmãos. Primeiro, nós não somos capazes nem de salvar a nossa vida. Mas a segunda lição é que Deus é capaz. Diante de grandes pressões, nós temos um grande Deus. E olha o que Paulo aqui diz. Mas em Deus que ressuscita os mortos. Paulo estava dizendo assim, olha, Deus é capaz de ressuscitar mortos. Não foi isso que Jesus fez com Lázaro, com Talita? Não foi isso que Jesus fez? Devolveu vida àquele filho daquela mulher que saía chorando diante da morte do próprio filho, e Jesus tocou o esquife e aquele rapaz ressuscitou? E não foi isso que o nosso Deus e Pai fez com o próprio filho que havia morrido pelos nossos pecados?
Ele ressuscitou Jesus. Ele ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E é isso que Paulo está querendo dizer. Se a sua confiança está nos seres humanos, se a sua confiança é em si mesmo, grande engano você tem. A nossa confiança deve estar no Deus que é capaz de ressuscitar os mortos, no Deus que é capaz, irmãos, se nós morrermos, de um dia nos ressuscitar e um dia nos encontrarmos com o Senhor. Que coisa maravilhosa. Esta é a segunda lição, irmãos. Confie em Deus. Esse é o momento que parece que da raça humana está tirando esse poder de vida, que alguns acham que tem. Nós estamos ficando em cima do nada. Mas nós temos que lembrar que abaixo de nós tem uma mão poderosa de um Deus onipotente. Mas a terceira lição, irmãos, está no resultado que Paulo conseguiu. Ele diz, ele nos livrou de tal perigo mortal e nos livrará novamente. Paulo diz que Deus livrou a ele daquele perigo mortal. Quantas vezes ele passou por um naufrágio? 3 vezes, irmãos. E ele relata no final de Atos, o naufrágio que ele passou, de situações difíceis, onde havia grandes tempestades, onde o sol não aparecia durante vários e vários dias, e ele no mar, e cada vez mais o navio indo a pique, e o navio é totalmente destruído pelas águas, mas Deus disse a ele que ele viveria e que todos os que estavam no navio. Deus o tirou desse naufrágio, queridos. E é isso que nós devemos pensar. Talvez você ache que a sua vida está naufragando nisso, está naufragando naquilo, que as coisas não estão dando certo para você. Não confie em si, queridos. Confie no Senhor. Porque tem resultado. Ele nos livrou do perigo mortal. Deus já me livrou de 2 perigos mortais. Que eu saiba, os outros eu não vi. Mas, meus queridos, olha a confiança de Paulo. Ele nos livrou e ele o quê? Nos livrará. De quê? De outros perigos mortais que venham a acontecer. Isso é o quê? Fé. Essa é a terceira lição. Tenha fé em Deus. Está difícil, Deus vai te livrar e livrará de outros perigos. Mas é você que tem que crer. Não é simplesmente a palavra que eu estou te falando, mas é você que tem que ter a fé de confiar. Pode estar difícil, mas Deus nos livrará de todos os perigos agora e futuramente. E aí ele diz assim, concluindo, ele diz, nele colocamos nossa esperança de que continuará a nos livrar. Coloque a sua esperança em Deus. Ele vai continuar, queridos. Ele vai nos proteger. Ele vai cuidar de nós. Aí se eu morrer, eu sempre digo isso para os irmãos. Irmão, você vai para uma terra maravilhosa. Você vai estar com Deus maravilhoso. Você vai morar numa mansão celestial. E lá não vai ter problema de emprego. Lá não vai ter problema de alimentação. Lá não vai ter problema de roupa. Lá não vai ter problemas com os pecados. Porque nós seremos santificados pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Por isso, queridos, creia. Deus te ajuda hoje. E não pensa, será se Ele vai me ajudar amanhã? Ele vai continuar. Ele é o nosso Deus e nunca falhará. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele passou pela grande pressão que foi a morte. Ele esteve diante daquele momento dificílimo, diante dos inimigos, diante daqueles que o rejeitaram. Ele, Jesus, morreu, mas vivo com o Pai está.
Por isso é que Paulo diz aqui no início que as palavras que ele estava dizendo eram de conforto. Porque ele foi confortado por Deus. Ele passou diante da própria morte e Deus o livrou. E era por isso que ele estava dizendo aos coríntios: Deus é um Deus de conforto. E Deus vai confortar vocês em todas as suas tribulações. Que Deus conforte a cada um de vocês também. Creia, espere. Pressões vocês podem estar vivendo. Mas sabe uma coisa? Nós vamos vencer. Seja em vida, seja em morte. Nós somos mais que vitoriosos por meio de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.